Ricardo de Confissão. Ah, tá. Ok, então vamos alinhar a nossa coluna, trazer a atenção para a nossa respiração um pequeno instante, fechando os nossos olhos. Trazendo a conexão com o momento presente, numa exalação consciente, nós nos aquietamos um pouco mais. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforça para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Namastê. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de nós estudarmos esse magnífico livro, A Ciência do Yoga. Se eu não estiver muito equivocado, nós tínhamos chegado no Sutra 1.16, não é verdade? Não é verdade? Tat Param Purusha Kyatir Gunavai Krishniyam. Esse é o mais elevado Vairagya, no qual, devido ao percebimento do Purusha, segue o mais leve desejo pelos gunas. Krishna é aquela sede de experiência, o desejo, que leva o indivíduo à reencarnação, segundo o budismo, embora seja mais comum da parte do budismo tradicional usar o equivalente Pali, que é Tanha. Mas os dois termos são sinônimos. Não? O comentário do Dr. Time diz que, em relação ao sutra anterior, foi mencionado que o discernimento e a renúncia fortificam-se mutuamente. Isso quer dizer Viveka e Vairagya, certo? Porque agora nós estamos tratando de um nível mais elevado, que é chamado o Purusha Kyatir, não é? E produzem a destruição progressiva de ilusões e apegos, raiz e causa da escravidão. Isso concorda o yoga e também o budismo. Se vocês considerarem que há uma concordância também com o Vedanta, na ideia de que a vidya
é a causa da ignorância, desculpe, é a ignorância como causa dos kleshas e de todos os sofrimentos e misérias da vida. Embora os kleshas sejam da filosofia do yoga, a ideia do primeiro klesha, que é a vidya, ser a causa, essa é comum também ao Vedanta e à própria Bhagavad Gita. Então, eu suponho que nós estamos tratando de um sutra muito importante, porque há uma convergência de escolas, e como já devo ter anunciado, acho que o próprio cristianismo, quando em João 8,32 alude-se que o Cristo teria dito, portanto, é um evangelho canônico, conhecereis a verdade vos libertará, que a carência da verdade, ou seja, a carência do conhecimento da verdade, nós podemos traduzir por ignorância, é a causa da escravidão, que é a falta da liberdade. Então, eu não vejo diferença substancial no ensinamento quanto à causa do sofrimento, no que tange ao yoga, ao Vedanta, ao hinduísmo em geral, representado pela Bhagavad Gita, e, por que não, por Krishna, né? E do próprio cristianismo. Toda vez que nós encontramos um ponto assim de convergência, isso será aprofundado quando nós chegarmos no Sadhanapada, que é próprio do tratamento da filosofia dos kleshas, quer dizer, o livro segundo do Yoga Sutra. Mas eu já me antecipo aqui, porque Patanjali está telegrafando, por assim dizer, o que virá no resto do seu sutra. E como há essa convergência de santos, sábios e seres de excelsa estatura espiritual. Do ponto de vista da abordagem teosófica, isso é de suma importância, porque não é apenas uma escola ou um iluminado que está dizendo isso isoladamente. E suponho que saibam que teosofia é o estudo de religião comparada. Quando vários convergem, esse é um ponto teosófico essencial. Claro que em cada cultura, em cada época, em cada língua, o instrutor, quando funda uma religião, terá que se adaptar às condições culturais, às vezes até mitológicas, que o antecedem. Jesus dizia que não havia vindo para destruir, senão para construir. Ele se apoiava no Velho Testamento, onde podia, até porque senão a sua missão seria encerrada imediatamente por apedrejamento, né? Como sucede, por exemplo, em João 10, porque ele teria dito uma frase que, do ponto de vista vedantino, é muito simples: Atman é Brahman, o Espírito é Deus. Já foi considerado uma blasfêmia quando ele disse eu e o Pai somos um, que é a mesma coisa. Dizer eu e o Pai somos um, em João 10:30, ou dizer Atman é Brahman, que é a essência do Vedanta, do Advaita Vedanta, de Shankaracharya. Quando vocês estudam religiões comparadas, vocês desvendam os grandes ensinamentos, e não como às vezes ocorre em certas escolas dominicais, que só uma religião está certa e todas as outras vão para o inferno. Então, o nosso interesse aqui é vencer esses preconceitos, isso é a essência da fraternidade universal. O primeiro objetivo da sociedade teosófica é criar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. E aqueles que conhecem a história da sociedade sabem os altos preços que ela tem enfrentado em sofrimento humano, moral e etc., por defender essa unidade fundamental de todas as religiões. Porque, por motivos diversos, o preconceito e a intolerância resistem a isso.
porque isso significa tirar poder de pessoas em favor de uma coisa que é universal e que não tem nome. As pessoas não querem largar seus vínculos, seus feudos de poder. Então, apesar de ser um ideal bonito, ele é difícil de ser defendido, como vocês eventualmente descobrirão se o tentarem. Mas, se nós entrarmos no ângulo filosófico da questão, que é o que hoje nos envolve, a destruição progressiva das ilusões apegos, que é a raiz da causa da escravidão, leva, ele diz, isso resulta na liberação da consciência dos grilhões que a ligam aos mundos inferiores. E todo o processo culmina, como veremos mais adiante, em Kaivalya, objetivo final do yoga. Então, chamem de Kaivalya, de moksha, mukti ou de nirvana, para nós dar no mesmo. Se quiserem ler o Apocalipse 3:12, para aquele que vencer, este se tornará uma coluna do templo de meu Deus, de onde não mais sairá. Alguns acham que isso é uma coisa passiva, ficar ouvindo os anjinhos tocando liras em alguma condição celestial, mas se vocês virem o simbolismo das cariátides segurando o topo do templo, a abóbada do templo, na antiga Grécia, vocês vão ver que aquilo não é apenas ornamental, mas é estrutural, aquilo suporta o peso da abóbada. Então, uma coluna não é apenas para tirar a fotografia. Em Luz no Caminho, vocês vão encontrar a frase que nós devemos servir aos poucos braços vigorosos que impedem que as potências das trevas obtenham completa vitória. Querendo ou não, o universo é polarizado. No momento que surge a luz, surge a sombra. Isso não há como evitar, senão não haveria luz. A luz é constituída pela sombra, e a sombra é constituída pela luz. Elas são opostos e se constituem mutuamente. E assim é todo o universo. As pessoas que não compreendem a natureza polarizada do universo não compreenderão a vida. Aliás, a vida é polarizada com a morte, o amor com o ódio, e assim segue. A lei do karma apenas traz de volta o que nós escolhemos incentivar. Certo? Não é nada mais do que isso. Por isso é necessário discernimento, a capacidade viveka de discernir, de separar, de distinguir para onde eu estou dirigindo minha energia. Eu estou pondo água nas flores ou nas ervas daninhas? É uma escolha que cada um pode fazer. Aliás, nós fazemos momento a momento. Nós vamos usar pensamento positivo ou negativo. O Sutra 2:33 diz: quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Eu considero, de forma sintética, talvez o sutra mais importante para o processo inicial da meditação. Por isso eu estou aqui incentivando que num sutra que está sendo sugerido a ideia de discernimento, Vitarka Badane, ou seja, os pensamentos impróprios. Pratipaksha Bhavanam, aí nós temos a ideia de meditar no oposto. Bhavanam se refere à meditação, à ponderação, não é um pensamento eventual e esquecido, nós temos que insistir para criar o bom hábito. A mente é constituída essencialmente de hábitos e ela responde ao estímulo continuado. Por isso que a Vyasa, que nós estávamos tratando da vez anterior, a Vyasa e Vairagya, ou seja, a disciplina, o esforço constante e aqui é dito a prática persistente e o desapego são os caminhos que levam a mente a ser vencida. Sutra 1:12. Sua supressão, ou seja, dos chamados chitta-vrittis,
ou das modificações é obtida pela prática persistente pelo desapego. Esse Sutra 1.16, ele culmina, ele fecha esses raciocínios que começaram no Sutra 1.12. Okay? Eu estou fazendo só um resumo, na verdade, do que já foi estudado até aqui, porque agora nós vamos ter um salto para outro tema. O comentário prossegue dizendo: nesse estado, o Purusha, ou espírito, tendo compreendido sua verdadeira natureza, o que se chama autoconhecimento, e tendo se livrado do jugo da matéria, ou seja, da escravidão, não tem mais atração nem mesmo pelas mais sutis formas de bem-aventurança, que seriam os gunas sáttvicos, encontradas nos planos mais elevados da existência. E ele é totalmente autossuficiente, superior a todas essas atrações ou ragas que se baseiam no jogo dos gunas, ou das qualidades da matéria ou natureza material, chamada então de prakriti. Você deve lembrar na filosofia Samkhya, ela tem 3 manifestações, que tem diversas traduções: sattva, rajas e tamas. Uma das que eu gosto é bondade, paixão e ignorância. Essa é uma forma de traduzir. Também falam em harmonia, paixão ou movimento e ritmo. Desculpe, harmonia, movimento e inércia. Porque a ignorância está associada com forças inerciais, a paixão com o desejo e a harmonia com o colocar ritmo entre as duas. Não é uma questão de destruir. Uma das coisas bonitas da Bíblia é quando dizem que o Cristo afirma a Satanás: vá de retro. Vá de retro quer dizer vem atrás. Ele não destrói o mal, ele opõe a seu serviço. Pessoas que dizem na linguagem popular que Deus escreve reto por linhas tortas. É difícil entender como o bem se usa do mal, por assim dizer, para atingir a evolução. Assim também o prazer e a dor se sucedem, administrados pelo karma, para nos fazer despertar. A dor não vem para nos destruir, ela vem para nos instruir, porque de outra forma não aprendemos. Quer dizer, se eu não aprendi pelo bem, eu vou aprender pela dor. Mas nós temos aqui a brilhante oportunidade, a libertadora oportunidade de estudar as forças do bem sem que os métodos mais agudos da natureza sejam necessários. Ontem eu passei a tarde a emergência do hospital porque a minha mãe teve uma queda. E ali é um desses lugares em que se ouve todo tipo de dor, gemido, sofrimento agudo, fratura exposta, acidente de moto. Está todo mundo lá, enfileirado. Uma coisa tão simples de explicar para uma pessoa, eu acho simples, não sei o que vocês acham, que o para-choque da moto é a dentadura do motorista. É tão simples compreender isso. Eu perdi um amigo dia 6 de junho, com 58 anos, numa moto indo para o trabalho. Ia pegar a balsa lá em Niterói. Eu não quero entrar em detalhes. Entrou contra um caminhão. Adivinha o que aconteceu? Então, uma coisa é a pessoa andar de moto numa fazenda, sozinha, ou sei lá onde, em que lugar da natureza que seja possível sem encontrar outras pessoas. Mas no meio de uma cidade dessas, enlouquecida,
por todos os desejos comerciais e horários e outras pessoas, eventualmente bêbadas, drogadas, na direção. Perdi um amigo com 24 anos também, quando nós éramos colegas de colégio, de turma de futebol. Ele foi abraçado por um Monza, literalmente, nem tiraram o capacete dele, foi enterrado com o capacete e tudo. Então, eu acho uma coisa tão simples compreender que se com duas rodas com quatro rodas é perigoso, com duas é um convite, é um aceleramento kármico. Mas, claro, eu não posso forçar ninguém, nem vou proibir as pessoas a comprarem uma moto, a não ser na minha família, que aí já está decretada a proibição. Na família de vocês, é um assunto pessoal, não é? Não posso restringir a liberdade dos outros. Agora, na minha família, sendo eu o pai, aí aqui é proibido foto de moto. Nem pensar no assunto. Vitarca badané, pensamento impróprio, a gente afasta, a gente não deixa a semente. Pior é que a gente convive com as coisas como se fossem boas. Ah, não, deixa ele. Eu não deixo, não. Depois dos 18 é outro assunto, eu não tenho controle, mas aí a educação foi dada. Aquilo é um vitarca. Aquilo é causa de morte, não é apenas uma questão de esporte. É a minha maneira de ver, me perdoem. Espero que vocês não tenham que ser meus filhos em alguma vida futura. Tá certo? Mas eu acho que o mal se corta pela raiz. Então, se é óbvio que aquilo é perigoso, está eliminado. Agora caiu um lá do K2. O que o cara foi fazer no K2? Ah? Tem gente que gosta de adrenalina. Isso é o que se chama rajas. Rajas é essa ansiedade de experiência excitante. Tá? Então, no meu caso, me parece apenas falta de discernimento querer levar uma vida desse jeito. A vida é uma coisa preciosa. Aliás, não tem nada mais precioso do que a vida. Se eu a maltrato desse jeito, eu não compreendi seu objetivo. Nesse estado, então, o Purusha está desligado dessas causas da escravidão. Ele é totalmente autossuficiente, superior a essas atrações que se baseiam no jogo dos gunas. Este Vairagya, baseado na destruição de avidya ou ignorância e na compreensão de que tudo está contido no próprio Purusha, ou que Purusha é a fonte de tudo. Nós não precisamos subir o K2 para descobrir o nosso eu superior. Aliás, ele não é superior porque pega o elevador. Tá certo? Vocês querem, mandem um drone lá, filmem lá de cima, é muito bonito, depois assistem em casa na televisão. Ou querem provar o quê? São mais fortes que a neve? Isso aí, a Vani já sabe, ela está coberta de casaco dentro de casa. Tá? Eu não preciso estímulos dessa natureza para produzir minha evolução espiritual. É a mais elevada espécie de Vairagya e é chamada de Paravairagya. Ver-se-á que esse Paravairagya, que é uma característica da consciência do Purusha, somente pode aparecer na conquista de Kaivalya. Quer dizer, esse último estágio de desapego vem também com o último estágio de discernimento. Eles vêm de braços dados, de mãos dadas. É chamada também de Viveka-Kyati e Paravairagya. O fato de que a completa Vairagya só se desenvolve na conquista de Purusha-Kyati significa que, embora possa não haver apego ativo nos estágios inferiores, ainda assim as raízes do apego permanecem. Isto quer dizer que, embora haja a possibilidade de recidiva desse apego antes da conquista do Purusha-Kyati, isso quer dizer que nós podemos perder o discernimento.
nem que seja temporariamente, fazer uma besteira. Claro, depois vem os grandes arrependimentos e toda aquela choradeira. Mas tem uma outra frase chinesa que eu gosto muito. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda a vida. Nós fazemos escolhas momento a momento. Não há como viver sem escolher. Isso é discernimento. Isso é um poder nosso. Chama liberdade. Isso torna impossível, após alcançado esse estágio, ou quando esse último estágio é conquistado, aí, como diz Krishnamurti, não há mais escolha. Alguns questionam como é possível que a vida ocorra sem escolha. É porque aí o discernimento é tão amplo que ele não sente a dúvida geminiana de ter que escolher entre A e B e querer ficar com os dois. É o grande drama do signo Gêmeo. Ah, ele vai querer o sorvete de chocolate ou de creme. Ah, bota um pouco de cada. E assim vai indo. Né? E daqui a pouco está enroscado numa confusão, porque tem certas coisas que não dá para botar um pouco de cada, se vocês raciocinarem um pouco. Ou é ou não é. E aí a gente começa a ficar enrolado. Isto quer dizer que, embora haja possibilidade de recidiva desse apego antes da conquista de Purusha Khyati, quer dizer, não vamos dizer dessa água não beberei, eu tenho que estar sempre vigilante porque eu posso cair de novo. Isso qualquer membro dos alcoólicos anônimos sabe, mas os seres humanos que não são alcoólicos às vezes não sabem. Tá? E uma vez estabelecido um hábito, é difícil se livrar dele. Isso torna-se impossível após alcançar esse estágio. Então, na iluminação existe uma libertação. Até lá, nós estamos todos usando o discernimento e fazendo a escolha do melhor possível. Esse fato foi muito bem exposto na muito conhecida Shloka 259 do Bhagavad Gita. Os objetos dos sentidos, mas não o gosto por eles, afastam-se de um abstêmio morador do corpo, o derrim, morador do corpo, nome típico da Bhagavad Gita para referir-se ao espírito. E mesmo o gosto por eles afasta-se dele após o supremo serviço. Vou fazer uma pequena análise, porque aqui é a base do nosso raciocínio nesse primeiro capítulo. Os objetos dos sentidos, mas não o gosto por eles, afastam-se de um abstêmio morador do corpo. Quer dizer, fazendo a disciplina, a atração pelos objetos diminui. Mas o gosto por eles afasta-se após o supremo ser visto. Quer dizer, ainda tem uma semente, ainda tem um vássana. Os samskara dos hábitos do passado estão ali, sob condições ideais de temperatura e pressão, eles florescem novamente. Aí vocês têm lá um feijãozinho. Eu acho que vocês fizeram essa experiência no colégio. Eu, pelo menos, no meu tempo, era obrigatório. A professora dizia, traz um feijãozinho, um vidrinho, ao algodão. Quanto importante é o algodão. Supõe-se que o colégio tenha água. Né? Aí, então, umedece o algodãozinho e bota o feijãozinho, que parece tão adormecido ali, e vê o que acontece. Deixa ele sob condições de umidade, temperatura, pressão e insolação favoráveis e vocês vão ver o feijão germinar. Tá, a primeira coisa no yoga é compreender que os kleshas podem estar no estado adormecido, atenuado, alternante ou expandido. Mas isso é um sutra que nós vamos ver no capítulo 2. Todo o esforço para atingir o samadhi é recolher o grau de excitação
dos kleshas da forma expandida para uma forma atenuada. Isso não torna ninguém santo da noite para o dia, ele pode cair de novo. Tá certo? É um fenômeno natural. Se o feijão for colocado em condições favoráveis, ele germina. Qual é a única maneira do feijão continuar existindo e não germinar mais? Ah, vocês tornam o feijão, como tornam também a castanha de caju. Aí, depois de torrado, eu garanto a vocês que ele não floresce. E o que torna? O que impede ele de germinar? A frase da Bhagavad Gita diz: após o Supremo ser visto, a luz do Supremo ofusca e torra todos os kleshas. Mas enquanto a suprema iluminação não aconteceu, mesmo os santos podem cair. Então não vamos ter soberba, que é a causa do afundamento do Titanic. O pessoal diz: por que o Titanic afundou? Afundou porque bateu num iceberg. Isso é só o fim do processo. Tá? Aliás, a ponta do iceberg é 10% do problema, 90% estão abaixo da linha d'água. Por que o Titanic afundou? Vocês devem ter assistido pelo menos o filme, se é que não assistiram mais de uma versão, como é o meu caso. Ele afundou porque, além de haver o tal do iceberg, que é uma montanha de gelo, havia neblina. Bem, não sei se vocês notaram que é um complô netuniano das águas, tá? Porque tinha neblina, claro que tinha água líquida, porque se tratava do meio marítimo, é o Mar do Norte, e tinha água sólida, que é o iceberg. Os três são água em diferentes estados. Não é verdade? Então, houve um complô das águas para afundar o Titanic. São as condições que nós chamamos a tempestade perfeita. Embora fosse uma tempestade silenciosa, porque esse é o problema do Netuno. As ilusões elas chegam como a neblina, elas não fazem barulho com raios e trovões, só que elas vão nos envolvendo e quando nós vemos é tarde demais. Aí o iceberg já está na nossa frente. Aí não dá mais para fazer a manobra de recuo ou de desvio. Aliás, o comandante, e aí está o maior problema. O comandante foi dormir, que é uma coisa netuniana. E por quê? Porque o chefe, o poderoso chefão lá, financiador, o homem da grana, que era dono do projeto do Titanic, disse que eles tinham que chegar o mais cedo possível e bater o recorde. E assumiram. E agora é o coração do problema. Que era insubmergível o Titanic, até tal ponto que não tinha metade dos escaleres para todas as pessoas, porque nunca imaginaram que iam usar, aquilo era só para inglês ver e tirar fotografia. Então, a soberba, o orgulho, que é amigo direto da ignorância, se vocês pegarem os grilhões do Buda, que tem que ser quebrados para atingir o nirvana, primeiro vem o orgulho, depois vem a ignorância. Então, aí está o problema. O orgulho e a ignorância vão de mãozinhas dadas. E o orgulho se acha. E ele acha que ele é insubmergível. E aí começa todo o problema. Então, observem, asmita está ligado à avidya. O ego está ligado à ignorância. Um é gerado pelo outro. Na verdade, Dr. Time diz que os dois são gerados simultaneamente, embora por ordem lógica, a Patanjali tenha que botar um antes do outro. Mas eles vêm junto. A ignorância produz o falso ego.
o egoísmo, a asmita. Mas isso é um assunto posterior. Então, vou ler de novo, porque acredito em japa ou repetição. Isso é uma parte do treinamento, né? Os objetos dos sentidos, mas não o gosto por eles, afastam-se de um abstêmio morador do corpo. E mesmo o gosto por eles afasta-se dele após o supremo serviço. Então, agora vocês estão entendendo por que o samadhi é importante. Porque o samadhi é uma percepção tão intensa quanto essa luz que tem calor e torra os kleshas. Então, na medida em que nós temos experiências profundas de meditação, elas deixam marcas profundas nos samskaras da memória. Fica uma memória recôndita que nos inclina para o bem, até que a iluminação seja possível. Pode haver reincidivas no caminho, é isso que o comentário está nos ensinando. E, por favor, não digam dessa água não beberei, porque todo cuidado é pouco. E nós temos que ser vigilantes na nossa conduta, porque ela gera karma. Aliás, esse é o sutra seguinte, é o 234. Ou pelo menos ler, né? Depois nós vamos estudar, talvez um dos mais importantes do ponto de vista prático em todo o livro. Mas, de qualquer forma, pelo menos a leitura do 234, que é óbvio, vem depois do 233. Uma vez que pensamentos, emoções e ações impróprios, como os de violência, etc., para quem quer olhar a página 186. Uma vez que os pensamentos e emoções e ações impróprios, como os de violência e etc., isso quer dizer a parte de yama e niyama, sejam eles gerados diretamente, indiretamente ou aprovados, quer dizer, conivência. Sejam eles causados por avidez, ira ou ilusão, né? Loba, kroda e moha. Ou se apresente em grau suave, médio ou intenso, resultam em dor e ignorância sem fim. Essa é uma expressão muito bonita. Por essa razão, existe a necessidade de ponderar sobre os opostos. Dukajnanananta. Fala. Fala é fruto. Dukkha é sofrimento. Jnana é conhecimento. Ajnana é ignorância. Como também avidya. E Ananta é o nome daquela cobra que morde a própria cauda. E é o símbolo do sem fim. Anta, Vedanta quer dizer fim. Vedanta quer dizer comentário final dos Vedas. Anta quer dizer fim. Ananta é o negativo, é aquilo que é sem fim. Então, vejam, se a pessoa medita nisso, ela percebe que de pensamentos, emoções e ações impróprios só pode vir sofrimento e ignorância sem fim. Porque está polarizando para o lado do mal. Não vou dizer que seja fácil, nem tenho essa pretensão. Se fosse fácil, estariam todos iluminados. Mas nós temos que ponderar sobre isso frequentemente nas nossas vidas e eliminar pelo menos os males mais evidentes, aquilo que salta aos olhos. Não é preciso ser um guru para perceber os perigos que nós corremos no dia a dia. E aí vem o Sutra 1.17, Sampranyata Samadhi é aquele acompanhado por raciocínio, reflexão, bem-aventurança e sentido de por ser. Vitarka, Vicharananda, Smita, Nuganmat, Sampranyataha. Sampranyata é um tipo de samadhi que tem pranya. É com pranya. Existe também o outro que aparece no Sutra seguinte, no Sutra 1.18. Esse é sem conteúdo, asampranyata. Tá?
Então, nós vamos estudar a polarização entre esses dois tipos de samadhi. Eu me pergunto frequentemente, e vou compartilhar e confessar com vocês minha ignorância, por que que Patanjali resolve começar o Yoga Sutra pelo caminho mais complicado? Ele começa estudando o pico da montanha, que é o Samadhi. Ele podia ter começado pelo Sadhanapada, que é os graus. Eu acabei de citar dois sutras importantes desse treinamento preliminar, né? De meditar no oposto, de ir purificando a mente. Eu vou dar uma palestra sábado sobre a ação ser a purificação da mente. Infelizmente, essa é uma palestra presencial, ela vai ser gravada e vai acabar nos YouTubes da vida em algum dia. Mas o fato é que a purificação é o processo básico. Aliás, essa é uma frase de Shankara, né? Não foi o Ricardo que inventou. A ação é para a purificação da mente. É para isso que nós estamos encarnados. Se vocês quiserem entender o que significa purificação da mente e por que a reencarnação é necessária, porque aí eu vou ser obrigado a agir. Toda vez que eu tenho uma ação, ela, de certa forma, é mais forte do que o pensamento, porque ela obriga, primeiro, que a gente pense, depois que domine a emoção, oriente o desejo, ou ser até levado pelo desejo, mas aí ela vai virar ação. Então, eu preciso dos três, que a ação é o resultado de um processo. E por isso é tão importante escolher as ideias que eu vou nutrir, porque daquelas ideias, cedo ou tarde, virá ação. A ação é orientada pelo que eu penso. O Chandogya Upanishad diz que o homem é uma criatura de reflexão, naquilo que ele pensa, ele se transforma. Alguém dirá, o que adianta numa sexta-feira à noite, quando, sei lá, o outro acha que o objetivo da vida é tomar cerveja num barzinho? Vocês estão perdendo tempo no Dia Internacional da Cerveja. Hoje sextou. Certo? O que vocês estão fazendo aqui? Podiam estar se enchendo de alcatrão e nicotina lá no bar junto com a cerveja. Um pouquinho de álcool para motivar a natureza radiásica das paixões. Quando falta muita atração natural, tem que botar uma química. Quanto mais desce na direção da prostituição, mais forte tem que ser a droga para fazer de conta que existe amor, porque não existe. Tá? Então, na medida em que o essencial está faltando, a química tem que substituir. Aí tem que botar o som bem alto, para ninguém raciocinar, nem conseguir conversar. Inibir todos os sentidos. Meu tempo ainda tinha lâmpada estroboscópica, agora deve ter umas coisas piores. A tecnologia... Aí aquele troço ficava piscando e parecia que a gente estava em câmera lenta. Tá? E é um ambiente em que não se raciocina, o cheiro não é exatamente de incenso, tá? E deixa o resto para a experiência de vocês. Mas uma coisa leva a outra e as pessoas querem a intensidade. A intensidade e o bumbo são diferentes do violino. Enquanto eu não conseguir gradualmente, não tem que ser hoje, né? Mas se a mente estiver focada na busca da paz e da harmonia, o resto vem por acréscimo. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Agora, se eu não tenho essa meta, se o objetivo da vida não é sattva, não é a paz, não é a beleza, não é a espiritualidade, aí nós estamos perdendo tempo na direção que leva ao sofrimento e à dor sem fim. É isso que o Sutra nos ensina. Quanto tempo a pessoa vai levar para despertar, assunto de cada um. Outro dia colocaram, acho que num dos grupos aí, que nós podemos levar o cavalo até o balde d'água, não podemos forçá-lo a beber. Aí pediram para fazer a reflexão, disse, bom, depende dele ter sede ou não.
Eu não posso forçar uma pessoa a ter sede, muito menos um cavalo. Tá certo? A sede costuma despertar quando as pessoas estão com dor. Aí, lá na emergência do hospital, o pessoal começa a rezar e não sei o quê. Tá? Por que não rezou antes? Para evitar chegar a esse ponto. Aí também se curam e já esqueceram Deus na semana seguinte. Deus só aparece na hora do sofrimento. Então, vocês vejam que a natureza tenta nos ensinar por caminhos mais suaves, mas a maioria das pessoas, por caminhos suaves, não é atraída. Benditos são vocês, têm atração por essa filosofia, não pelo medo do sofrimento, porque eu acho que as religiões do sofrimento não levam muito longe. Não acredito em casamento com carabina na nuca, não é forçando a pessoa que ela vai se espiritualizar, mas refletir, ponderar no bem, é o que nós estamos fazendo, ponderar no oposto. Isso não é lutar contra o mal, é lutar a favor do bem. Se vocês carregarem a bobina na direção de Sukha, aí vocês não precisam de Dukkha. Vocês precisam polarizar na direção da luz e do bem para não ter que confrontar a dor e o sofrimento. Então, aí vocês vão entender por que o samadhi é tão importante. Por que aquele grau de concentração no bem e na luz que vai além dos 5 sentidos? Dá para entender por que ele escolheu o Shloka 259 da Bhagavad Gita, justo antes de entrar no tema do Samadhi. Eu acho o Dr. Time uma pessoa muito esclarecida. Ele faz um sequenciamento lógico nos sutras e seus comentários, muito melhores do que qualquer palestra que eu possa dar, graças a Deus. Mas, enfim, para aqueles que ainda não leram, eu acho que é função do orador despertar o entusiasmo, despertar a percepção da importância. Porque eu sei que é um livro abstrato, não é para principiantes, eu não estou pretendendo dizer o contrário. Não vou fazer propaganda enganosa, lê aí o Yoga Sutra. Mas dá para ler os 196 sutras numa sentada. E nem a guria aquela que eu dei de presente Aos Pés do Mestre, que ela leu durante o voo. Ela tinha feito um ato altruísta, cedendo espaço. Acho que eu já contei a história para você. Eu fiquei comovido e emprestei para ela o yoga, Aos Pés do Mestre. Para mim, é o mingauzinho teosófico. É ali que começa a jogada. É a isca mais simples que nós temos para quem tem a mente aberta, porque o outro já rejeitou só por causa da palavra mestre, que mestre. Eu já tirei de campo Aos Pés do Mestre antes que fonte para a fogueira. Mas se vocês têm mente aberta para pelo menos ler, é uma coisa maravilhosa. Mas no fim do livro, que são 64 parágrafos, a gente está lendo uma viagem, talvez até na metade da viagem já tivesse lido. Desgostaste? Gostei. Então fica para ti de presente. Não, eu já li, ela me devolveu. Vocês acham que o Yoga Sutra é para ler uma vez? É a síntese de todo o yoga. Talvez a gente leia várias vezes e não compreenda até o fim da vida. Então, o que o Sutra 1.17 está dizendo? Que tem graus de profundidade. Começa no raciocínio, vai para a reflexão, chega na bem-aventurança e, por último, no sentido de puro ser. Isso é uma escada. Então, se vocês olharem o diagrama da página número 42, por acaso, Fernando, tu conseguirias projetar para nós a página 42? Ali tem 9 estágios de samadhi, pelo menos, até onde eu consigo deduzir. Vai ter uma tarefa complicada para
Fernando, de última hora, como só eu correr nessas horas. Consigo, me dá só 5 minutinhos. Temos todo o tempo do mundo aqui. O Patanjali escreveu isso há 2.600 anos atrás, não está com pressa, certo? Qual a Então, página mesmo, perdão? é, o Qual a livro, página 42, Estágios do Samadhi. Eu também tenho isso na minha própria tese, mas eu acho aí tão bonitinho. Enfim, deixa eu procurar na minha tese. Então, onde é que foi parar isso aqui? Aqui está a tese. É uma discussão infindável, porque o professor orientador tinha aquela visão de que atingindo o samadhi já está no nirvana. Então, esse é um erro que vocês não devem cometer. São vários estágios. É isso que o Sutra 1.17 está falando, e nós não vamos esgotar o tema na aula de hoje, com certeza, porque isso aqui é todo o trajeto do yoga, certo? Então, eu não tenho a ambição de esgotar o assunto. Eu posso dizer, vocês já leram o Sutra, pronto, eu li para vocês, encerra a aula. Mas não é assim que se estuda o Yoga Sutra. Então, um sutra desses, para ser vivido, leva várias vidas. Eu já vou dizer para vocês que entre o primeiro e o último samadhi pode levar mais de 7 vidas. Isso não é assunto de fim de semana, mas no meu livro está no capítulo 3º, o comentário, desculpe, na minha tese. Se não vejamos, que eu também já estou perdido dentro da minha própria tese, que é o primeiro estágio, o sinal, página 228. Vamos ver se eu acho isso aqui. Também não é tão difícil, afinal de contas, são aqueles problemas tecnológicos. Vamos ver. Eu consegui Aqui. aqui também, se quiser que eu Conseguiu? mostre. Ué, Consegui. então bota aí, bota aí o. Sei se a visualização vai ficar tão boa, eu improvisei uma foto aqui, eu não tenho o PDF dele. hum, Vamos ver, se ficar a minha ficar melhor, eu ponho a minha. Agora eu achei a minha também. Bota lá. Eu estou achando bom. Vejam só, ele tem. Vamos usar os dois em sequência. Eu vou chamar ele daqui a pouco. Deixa eu botar o outro primeiro, que para ler é mais fácil. Não sei se tu concordas que a leitura é mais fácil nesse aqui. E dá para ampliar talvez um pouco, só não sei se eu vou extrapolar o que eu fiz de errado. Dá para ver? Sim, Estágios de Samadhi. Sampranyata Vitarka, que é a primeira palavra, aí vem um Asampranyata. Depois Sampranyata Vichara. Então, o primeiro se refere à característica do raciocínio, o segundo se refere à característica da reflexão. Aí tem outro Asampranyata entre um e outro. Aí vem um Asampranyata Sananda, ou está relacionado a Ananda, que é a bem-aventurança, e outro Asampranyata e um Asampranyata Sasmita, que está relacionado ao sentido de puro ser na interpretação do Dr. Taimni, e tem os lingas dos gunas, ou estágios correspondentes, na Vishesha, Avishesha, Linga e Alinga, particular, universal, diferenciado e indiferenciado. Isso é mais ou menos traduzido por Taimni assim: quando aparece muito ouro, uma pessoa talvez com vários colares, brincos,
ela pode ser vista pelo ângulo particular, que ele compara com a mulher, percebendo que o brinco serve para a orelha, que o colar de ouro serve para o pescoço, que o anel de ouro vai no dedo, etc. e tal. Ou pode ser a visão que ele compara, talvez, com o ourives, que vê que é ouro de diversas qualidades, né? Então, ele está preocupado, talvez, com o preço que cada peça vai ter, mas ele está mais centrado no fato de que é ouro. E depois ele vai comparar, talvez, com o último estágio, que é o do ladrão, que ele vai fundir tudo, né? Ele não está mais interessado nem na forma, porque ele vai roubar, e a intenção é dissolver para vender. Então, o elemento artístico da joia, isso não interessa para o ladrão. Ele está interessado só no ouro. Nesse simbolismo, quando se chega ao estágio próximo ao nirvana, a unidade é tão forte que interessa só a substância, não interessa mais a forma. Quando nós saímos do caso em que a forma é fundamental, o caso particular, até o estágio final em que a forma é transcendida e só interessa a substância, nós temos todos esses degraus, do particular até o indiferenciar. E isso corresponde aos koshas do Vedanta. O Manomaya Kosha, que é o corpo mental inferior, o Vijnanamaya Kosha, que é o corpo causal, o Anandamaya Kosha, que é o veículo búdico, e o veículo átmico, aqui representado por Atman, e ainda tem o Nirbidya Samadhi e o Dharmanega Samadhi. Eu correspondo, o Nirbidya Samadhi ao Nirvikalpa Samadhi dos Vedantinos, onde não há mais ilusão, onde não há... Mas ainda existe algum karma, por isso ele é temporário, a pessoa não consegue se manter. Quando ele fica permanente e irreversível, aí corresponde àquele Purusha Kyati, que foi tratado no sutra anterior. Okay? Tu gostarias, talvez, de colocar para nós a tua gravura, então, que na verdade é do Dr. Time, por favor? Então, vocês podem observar que no Sampranyata existe uma irradiação da imagem, como se fosse na tela para fora, e no Asampranyata existe um retorno ao centro Laya. Por isso que ele não deixa imagem, é comparado com uma nuvem que separa o Manomaya Kosha do... Aqui tem os dois níveis, né? O corpo mental inferior e o corpo mental superior. O Vijnanamaya Kosha, depois o Anandamaya Kosha, que é o corpo búdico, e Atma é o veículo átmico. Tá certo? Então, entre cada samadhi há uma nuvem a ser ultrapassada. Cada samadhi com conteúdo, com prânia, tem um asampranyata no meio, depois vem outro samadhi, porque já é no outro corpo, vocês entendem que estão saltando de um veículo para o outro. Então, tem um período de pular o muro entre uma, por assim dizer, entre um plano e outro, e aí dá esse branco para reabrir a consciência no plano imediatamente superior. Por isso que o último é chamado Dharma Mega Samadhi. Mega quer dizer nuvem, cruzar a última nuvem. Então, o Nirvidya já dá uma experiência do Nirvana, mas a pessoa não consegue se manter. E no último, o Nirvana se torna irreversível, nós temos o ser iluminado. Para isso, tem que eliminar todos os kleshas e karmas do caminho, resgatar todos os karmas. É por isso que pode tomar algumas vidas. A gente não sabe quanto está devendo. Podes retirar, então, a imagem? São os estágios de Samadhi.
Eu gostaria, só por contraste, para ler para vocês também o Sutra 1.18. A impressão remanescente que perdura na mente com a supressão do pratyaya, ou seja, do conteúdo projetado, ou da imagem que é centrada ao samadhi, após a prática anterior, é a outra. Isso é a Sampranyata Samadhi. É a nuvem entre um estágio e outro. Então, a pessoa tem que se concentrar mesmo através da nuvem, e é uma experiência extraordinária. Suponho que vocês já tenham visto alguma vez. Depende de quanto a pessoa viaja de avião, né? Mas está chovendo num determinado lugar e é autorizado, suponho uma chuva não tão forte, a decolagem. E daqui a pouco o avião cruza a nuvem e do outro lado é sol. Vocês já passaram por essa experiência extremamente libertadora? Cruzar a nuvem e encontrar uma terra onde o sol não se põe, isso é o símbolo do nirvana. Ou, como diz o Apocalipse, para aquele que vencer, este tornará uma coluna do templo de meu Deus, de onde não mais sairá. Mas a coluna não está dormindo lá, ela está ajudando a segurar as forças do bem, ela se torna um nirmanakaya de luz permanente, de meditação constante para abençoar o mundo, a muralha dentária, a muralha dos guardiães de luz que impedem que o pessoal com coceira na ponta do dedo aperte o botão vermelho da bomba atômica. Tanta gente com coceira no dedo nesse planeta governam países com a bomba como se fossem adolescentes. Vocês nunca se perguntaram como é que não explodiu tudo ainda? Quando vocês veem alguns desses governantes, o que eles dizem, meu Deus do céu, a minha filha dá de 10-0, mesmo adolescente, na cabeça desse pessoal. O que tem na cabeça? Aliás, não cheira bem. Melhor não dizer o conteúdo. Então, se esses são os governantes, é porque o nível médio da humanidade escolhe essas criaturas ou deixa elas ficarem lá. Quando eu vejo os índices de popularidade de alguns desses personagens, eu fico absolutamente impressionado. Nós somos governados pela ignorância em vários países do mundo, pior, às vezes nos mais poderosos. Né? É só olhar. O que vocês acham que está acontecendo nesse país? É só olhar os governantes do G7. Então, eu não quero entrar nesses assuntos mundanos, mas a ignorância é a causa do mal. Isso vocês podem ter absoluta certeza. E se o Cristo assumisse a regência de alguma das nações, ou o Buda, ou sei lá, não durava uma semana, estava morto. Porque a mentalidade mundial ainda não está interessada no assunto que nós estamos lendo. Senão, as notícias no jornal seriam outras. É o óbvio ululante. Mas o que eu estou dizendo é que, cruzando a nuvem, se chega a um nível em que o sol não se põe. Se chega a um nível em que os gunas que estão brincando no jogo da vida aqui embaixo foram transcendidos. Nós estamos aí sim, além da polarização dos opostos, nós estamos entrando num nível relativamente imanifestado em relação a esses mundos densos. E esse é o segredo de Kaivalya, ou do Nirvana, ou de Moksha. Tá bem? Então, o que o Yoga Sutra nos mostra? Que é possível nós nos libertarmos do sofrimento e da dor que a ignorância produz,
pelo autoconhecimento, que são desses corpos, a mente inferior, a mente superior, o princípio búdico ou crístico no coração de todos, e além dele o universal, que é átmico ou nirvânico. Aí nós saímos do que era particular e chegamos ao que é indiferenciado. Podemos estudar, e isso vai fazer o próprio Patanjali estudar caso a caso a partir daqui, e ele vai entrar no outro tema que eu acho muito relevante, daqueles que são videhas e prakritilayas, o nascimento é a causa. Então, ele vai dizer também do jhada, ou falso samadhi, que é muitas vezes interpretado como o transe mediúnico, o transe hipnótico. Muitos traduzem samadhi como transe, uma consciência que se separa temporariamente do corpo. Mas isso não garante que o transe seja iluminado. Ele pode ser adormecido, uma pessoa em coma não está em samadhi. Embora alguns até venham com experiências astrais de quase morte, eu acho um assunto muito relevante, porque a própria ciência, em algum nível parapsicológica, ou que seja, está estudando, e isso está trazendo algumas evidências da sobrevivência do corpo à morte, porque muitos já tinham sido dados como clinicamente mortos, e eles vêm com a experiência do outro mundo, ainda que incompleto, mas o mundo astral ainda não é o samadhi, ainda é do plano particular para baixo, e o samadhi começa do mental para cima, e está além da personalidade quando chega no indiferenciado. Está bem? Então, eu sei que são assuntos mais abstratos, não gostaria de exaurir você, só estou dando assim um panorama que nós vamos tentar diferenciar o que é o verdadeiro samadhi dos transes mais fáceis de obter, mas que não são propriamente elevados, o jhada samadhi, o falso samadhi, que pode ser induzidos por mesmerismo, por substância. Tem gente que toma alucinógenos para ter esses baratos aí, tá? Mas isso é de uso temporário, tem uma percepção muito limitada e a pessoa, em geral, volta, às vezes até dependente, aí pior do que foi para a viagem. Aí vira um chapadão viajandão. Nós temos que nos libertar desses falsos estímulos e descobrir qual é o verdadeiro caminho de autoconhecimento. Tá certo? Se houver perguntas, acresce. Esse é o início do estudo do Samadhi propriamente dito. Até aqui ele estava dando aperitivo. E eu não quis puxar muito para não arrebentar a corda, mas se alguém tiver perguntas, acréscimos ou divergências, Sociedade Teosófica, graças a Deus, é baseada na liberdade de pensamento. O Dia Internacional da Liberdade de Pensamento é no domingo, dia 14 de julho, certo? Então, eu deixo a vocês as vossas reflexões. Ricardo, por aqui sem perguntas. Isso pode ser uma benção. Isso eu acho que é um problema dessa vez. Dessa vez eu temo dizer que eu tenho várias perguntas e não sei fazer nenhuma. Eu avisei que quando eu entrasse no Samadhi a coisa ia pegar, né? Com mais ainda do que eu passei, eu acho que não dá. Senão eu não chego no tema. Por favor, Vani. Não, eu queria fazer uma pergunta. A pressa, eu noto que às vezes eu estou trabalhando, fazendo qualquer coisa bem centrada. Quando eu estou com pressa, eu erro. Eu queria É. saber alguma coisa sobre a pressa. Vovó já dizia, a pressa é inimiga da perfeição. Isso eu aprendi com minha vovó. Sim, eu também.
Mas como a pressa atrapalha em tudo. É, claro. Posso Tenho- ler a frase do comentário que eu salientei hoje? Na compreensão de que tudo está contido no próprio Purusha, ou que o Purusha é a fonte de tudo. Quando tu te convences que todas as imagens da tua mente são projetadas de dentro para fora, e que a matéria externa apenas estimula a formação das imagens, a paz começa a aparecer em ti. Porque não há mais a ansiedade de obter experiência, de subir o K2, de surfar lá no mar, não sei das quantas, que a onda tem cento e tantos, sei lá, 30, 40 metros. Tá? Tem gente que viaja, atravessa o mundo para pegar uma onda que pode matá-lo. Eu não vou entrar nesse assunto, não é? Acho que cada um faz o que quiser com a sua prancha. Mas por que que eu vou gastar meu dinheiro para correr risco de vida, só para sentir adrenalina? Tu achas, eu era adolescente quando o Nick Lauda, vai ver, tem gente que nem sabe quem é o Nick Lauda. Tem alguém que já sabe, o Robson lembrou. Se rebentou todo, saiu com uma orelha de borracha, e foi um horror. Eu digo, bom, esse nunca mais vai correr na vida. Mas eu era adolescente, eu não compreendia ainda a natureza humana. Nelson Piquet quebrou o pé. O Ayrton Senna resolveu o problema, né? Ele foi contra o muro e acabou com tudo. Mas eu pensava que o Nick Lauda era um homem rico, o Nick Lauda, pelo que eu ouvi falar, família rica, não precisava trabalhar. Né? Eu digo, esse cara agora parou a carreira dele com todas as honras, né? Botou a orelha de borracha nele e se aposentou. Semana que vem o cara estava na corrida de novo. Tu achas que é fácil? Eu, pelo menos, eu que sou uma mula, tentar entender uma coisa dessa? Eu só posso ser um ET, uma mula, um dinossauro. Eu não consigo entender as coisas ao meu redor. Mas o pessoal vai em busca do perigo. Isso é rádias. Isso é paixão. Busca de intensidade. Não se satisfaz com o violino, tem que ser bumbo, de preferência atravessando o tambor. Tá? Tem que ser uma coisa violenta, grosseira. Uma coisa sofisticada não interessa. Vocês já leram Aos Pés do Mestre? Vou tentar te explicar o que é a pressa. Parágrafo 8, parágrafo decisivo no Aos Pés do Mestre, diz assim: o corpo astral tem seus desejos e os tem às dúzias. Ele quer que fiques irado, que diga as palavras ásperas, que sinta ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes as posses de outras pessoas e que te entregues à depressão. Tu acredita que alguém gosta da depressão? Senão não caía de novo. Bom, daqui a pouco eu vou ser crucificado por dizer o que está escrito nos pés do mestre. Quem gosta da depressão é o elemental astral, não somos nós. A esse nível de discernimento as pessoas não costumam ter. Tá? Quem gosta da excitação, quem gosta da pressa, continua. Ele quer todas essas coisas e muitas mais, não porque deseje prejudicar-te, ele nem sabe que nós existimos. Me perdoem os burros que não querem inferiorizá-los, mas o fato é que um elemental é mais burro que um mineral. Ele não pensa, ele é por instinto. Pensamento é uma coisa que surge dos animais para cima, começa a aparecer nos animais, adquire abstração nos humanos. Ah? Dizer que animal não pensa é besteira.
Isso eu trouxe prova e evidência das pesquisas com gorilas e chimpanzés que criam neologismo. Isso está em efervescência na vanguarda da psicologia. Pega lá a Coco, a gorila que fala, a grande amiga do Robin Williams. Vocês podem ver os vídeos aí na internet. Chama lá Coco, K-O-K-O. E Robin Williams. Pronto. Aí você só está a gorila hollywoodiana aí abraçando ele, e os testes que ela passou, não é? 375 palavras que ela dominou, com sinais parecidos com a Libra do surdo-mudo. Vou continuar. Todas essas coisas, ele quer todas essas coisas e muitas mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque gosta de vibrações violentas e gosta de mudá-las constantemente. Eu suponho que vocês já tenham tido um filho, um sobrinho, um primo, sei lá quem, criança, que ganhou uma corneta ou um tambor. Aliás, vocês nunca vão esquecer do parente que deu esse presente. Às vezes é um padrinho que dá um presente e dá um tambor para a criança. Esse padrinho é gente fina. Ou uma corneta. E aí vocês nunca vão ter mais paz dentro de casa, a menos que a corneta desapareça por algum motivo inexplicável. Tá? Mas tu não queres nenhuma dessas coisas e, portanto, deves discernir entre os teus desejos e os do teu corpo astral. O elemental gosta de violência e de mudança. Então, ele tem pressa. É o elemental que está esperneando quando tu queres concentrar a mente num lugar. Tu vais, a primeira coisa que se descobre quando se faz meditação, nem que seja uma vez na vida, é que eu não sou a mente. Porque eu quero botar a mente num lugar, ela vai para o outro. Isso é uma grande descoberta, porque a maioria das pessoas acha que elas são a mente, que elas põem a mente onde querem. E não é verdade, nada está mais longe da verdade. Nós não controlamos a própria mente nem as emoções. Leva muito tempo para fazer essa conquista e, portanto, são vontades diferentes, podem ser até opostas. Que nem lá o Tom e Jerry tem um anjinho num ouvido e um diabinho no outro. Vocês já viram Tom e Jerry? Se não, voltem para a infância ou tenham um filho que aí vocês vão ter que assistir de novo. Certo? Mas vai aparecer o padrinho que vai dar a corneta. E aí vocês vão ver que a criança é muito mais dominada pelo elemental do que nós. E a criança ainda não desenvolveu o pensamento. Então, o elemental do desejo domina ela. Ela vai atrás do que é excitante. E por isso é triste. Qualquer pessoa má compra ela com uma bala e leva ela, sequestra, sei lá. Eu estava lá dando palestras em Cataguás e me explicaram. Eu sou um dinossauro que não sabe das novidades, né? Que agora eles passam a droga por adesivo de, sei lá, tio Patinhas, Mickey, deve ter coisa mais moderna. O fato é que a criança bota na pele e a droga passa. Aí ela fica dependente daquilo, não sabe por quê. E assim se vende droga para as crianças. Me perdoem essas alusões pouco românticas. Por favor, Fernando. Eu não sei se dá tempo, se nós temos Definitivamente não tempo. dá, mas fala. Teria como o senhor nos fazer uma síntese do Samprahinata Samadhi e do Asamprahinata? Bom, a síntese é esta, que nós apresentamos no diagrama que tu mesmo nos lançaste aí. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas, primeiro, a mente fica tão focada num pensamento concreto que ela esquece o corpo e o transcende temporariamente. Isso é o samadhi no primeiro grau. Mas ainda está no plano mental inferior. Se a concentração continuar e ela conseguir além da nuvem, a Sampraniyata seguinte, ela vai abrir a consciência de novo, além de um aparente branco no caminho, acima da nuvem, onde um nível de sol mais intenso está brilhando.
Por isso eu usei o exemplo do avião que cruza a nuvem. Aí ele vai entrar no nível abstrato do corpo causal. Aí a imagem, supõe-se que o objeto é o mesmo, mas a imagem está no outro nível. Suponhamos que tu estejas meditando no Cristo, ou no Buda, ou em algum dos Mahatmas. Quando tu tens uma imagem mental, talvez tu não obtenha mais do que uma pessoa que faz uma escultura da Virgem Maria, deu aquela discussão aí, o outro que chutou a imagem da Virgem, e outros vão dizer que é só barro. Mas é uma imagem que leva, se tu te concentrares, daqui a pouco a um plano mental superior, daqui a pouco a Consolatrix Afflictorum, daqui a pouco tu entra no plano búdico, aí tu vai encontrar a graça. Então, tu não precisa conhecer todo esse mecanismo. Um santo cristão que nunca estudou Yoga Sutra passa por esses estágios. Ele começa por uma imagem, mas a imagem é só uma isca para a mente se concentrar. E aí, a imagem em si, tudo bem, ela continua sendo de barro, mas ela é uma porta. Não subestimem um portal. Uma vela é uma porta. Uma vela tem a parte sólida da parafina, ou do que seja, ela tem a parte líquida, porque uma vez que foi acesa, ela vai liquefazer a parafina. Ela tem, é claro, o ar, porque sem o ar ela se extingue. E é óbvio que tem o fogo, se ela está acesa. Então, vocês têm os 4 elementos numa vela. Uma vela na frente da imagem de Virgem Maria pode, para alguns, ser uma besteira. Mas vocês têm os 4 elementos focados numa imagem que pode levar vocês ao infinito. Agora, tu toca a Virgem Maria de Schubert ou Pavarotti cantando, e tu já tens uma missa dentro da tua casa. E veja um efeito que produz se você se concentrar. Claro, se você estiver com o celular na mão, a vela vai queimar e vocês nem vão ver nada. E eu estava no avião, o pai também do lado da criança, o comandante avisou várias vezes que estava aterrissando, ninguém ouviu nada, o cara ainda fechou a janela quando o regulamento manda abrir, até porque eu estava indo para o Rio de Janeiro, eu queria ver pelo menos a Baía da Guanabara e toda aquela beleza. O cara não, ele queria um joguinho dele, a luz estava atrapalhando, ele fechou a janela. E aí, quando, é claro, aterrissou e o comandante freou, o guri que estava abobado com aquele troço na mão, deixou cair e aquilo foi 2, 3, sei lá quantos bancos por baixo, aí o guri surtou. A criança surtou do meu lado. E o pai, que deveria ter feito o contrário, acho que comprou o celular para a criança só para não incomodar o joguinho dele. Fica toda a família ali. Vocês conhecem os 4 macacos, né? O primeiro não ouve, o segundo não vê, o terceiro não fala, e o quarto está aqui, ó. Tchum, elimina tudo. O quarto é pós-moderno, sai do ar, cai em bueiro, tropeça e se desmonta em cima de banco de praça, quando não é atropelado no meio da rua. As câmeras de segurança ficam só vigiando as coisas, as loucuras que o pessoal faz com o celular na mão. Ele não conseguiu, e aí eu disse para a criança, olha, o comandante avisou 3 vezes. Primeiro mandou pôr a poltrona na vertical, depois mandou a fechar o cinto de segurança e se preparar para a aterrissagem. Se vocês estão no outro mundo, é o que acontece. É tão simples quanto isso. Então, a experiência... Aí depois teve que sair correndo e chamar quem achou meu celular aí, foi aquele negócio. Certo? Então, quando eu estou concentrado, eu posso ir muito além. A imagem é só um chamariz.
E dependendo se o objeto tiver camadas, se eu meditar só no barro, eu vou descobrir quando muitos átomos que constituem o barro. Tem um samyama aí que leva à constituição dos elementos. Mas se vocês se concentrarem na imagem de Cristo, Buda ou da Nossa Senhora, você, tendo ou não lido o Yoga Sutra, isso depende do grau de intensidade. Vocês vão entrar no mundo da graça, vocês vão entrar no Nibbana. É uma questão de tempo. Era isso que os místicos faziam na Idade Média. Não é novidade, o Ricardo não é dono disso. Já leram São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, eles estão falando de Samadhi. Não leram o Yoga Sutra, é claro. A única coisa que o Yoga Sutra realmente acrescenta é apresentá-los de forma metódica como uma ciência. Isso o Yoga Sutra faz e o cristianismo não faz. Botar o passo a passo e explicar o que está acontecendo com a mente em cada estágio. Eu não sei se a minha síntese foi boa, posso melhorar na outra sexta-feira de agosto. Pode ser? Lili, é contigo? Sim, Ricardo, é porque assim, eu falei que eu não tinha perguntas, e aí eu chamei a Mel aqui, porque a gente já estudou isso aqui A várias Melzinha. vezes. E aí, Melzinha Liliana, a mente dela corre ligeiro. aí a gente veio aqui fazer um resumo, porque eu não sei qual que é o livro que está mais rabiscado, se é o meu ou se é o dela. A gente veio ver se a gente entendeu alguma coisa. Então, assim, para poder não tomar muito tempo, a gente ficou aqui escolhendo qual que seria a pergunta mais importante. Mas, na verdade, a gente queria depois, se você permitir, a gente mandar uma mensagem te perguntar se a gente entendeu tudo num resumo. Mas a gente Claro. acabou. Nem que eu responda a maior parte na próxima. Aliás, eu não sei quando é a próxima. Tu tem que me ajudar, que eu sou um cara perdido. Ah, tá. Eu posso. Não estou achando a agenda também. Meu caso já é de internamento. Não, mas é que a cachorrinha, ela pede, eu vejo que eu não consigo dizer não para minha cachorrinha, como é que eu vou dominar alguma coisa? Ela faz um rapidão, eu já dou mais um pedaço de pão de queijo. Cachorra nutrida a pão de queijo é uma coisa que só no Brasil existe. Então, eu só dou um farelinho, porque ela já está gorda. Né? É uma coisa. Aí eu acabei esquecendo lá na cozinha, mas fala para mim qual é o dia. O dia ficou 16 de agosto. Tá, muito bem. Então, faça a sua pergunta, por favor. Então, não é a única, mas por hoje pode ser essa e a gente pode continuar então na próxima. A primeira questão é: o Sabidya Samadhi, todas as experiências de Sabidya Samadhi, que é tudo com semente, todos esses samadhis, eles acontecem aqui encarnado, e quando chega no Nirbidya Samadhi, que é no reino de Purusha, é só desencarnado? Eu só vou ter uma experiência de... Não. Apenas a percepção é que vai além da forma manifestada. Vai abstraindo progressivamente até sair do tempo e do espaço. É por isso que é difícil explicar. Não vá querer tu me pedir isso para explicar o Nibbana Samadhi. Ele está fora do tempo e do espaço. É pura luz. Tá. Tá? Não me venha com pergunta difícil. Tudo bem. Não, mas só assim, então, sei lá, o Buda, né, o Siddhartha Gautama, Jesus, eles tiveram Dharma Mega Samadhi. Não, eles vivem nesse estado. Ah, isso já foi ótimo, perfeito. Eu vou te ler a carta 1.17 aqui, escrita pelo mestre Kuthumi, porque isso dá um exemplo, claro que até onde as palavras podem traduzir uma realidade, mas aí, para aqueles que acreditam que as cartas foram realmente inspiradas, enfim, está escrito assim, página 109 do volume 1. O adepto, isso quer dizer o Mahatma, vê, sente e vive na própria fonte de todas as verdades fundamentais, a essência universal e espiritual da natureza. Shiva, o Criador, Destruidor e Regenerador.
Ele e Shiva são um. Dá para entender isso? Foi o que o Cristo ensinou. Eu e o Pai somos um, só muda o nome. Então, não é que, às vezes, ele chegou lá. Quando é o iluminado, é sempre, é irreversível. Aí Entendi. plugou, aí não tem mais volta. Uhum. O Esse samadhi comum das pessoas é temporário, aí tem que fazer um esforço para chegar lá, aí depois não consegue mais, aí, sabe lá, leva 2, 3 anos para ter mais um, ou sei, talvez leve. Por exemplo, o Plotino fala que alcançou o Nirvidya Samadhi 3 vezes na vida dele. Se eu interpretei bem o que ele quer dizer, chegar ao Uno. Depois parece que, num outro texto, ele chegou a 6 vezes. Mas o Plotino foi quem criou o termo teosofia. Ele estava para lá de Marrakech. Eu estou aqui nas galés remando para conseguir o primeiro samadhi e acho que, sei lá, não vou entrar em detalhes. O fato é que, para chegar nos outros, pode levar muitas vidas. Se um cara desses atingiu essa experiência 6 vezes durante a encarnação, agora, quando ele cruza a última nuvem, aí se torna irreversível. Aí eu recomendo ler A Mônada do Lee Peter, porque é o único livro que eu acho que trata sistematicamente desse assunto de forma progressiva nos diversos planos. Mas não é que a pessoa está desencarnada, não. Tá certo? O Buda estava encarnado e estava no Nirvana. perfeito, perfeito. Ô, A diferença que talvez cause espanto para alguém é que toda vez que o mestre pega uma caneta e escreve uma carta, aí ele está no plano físico, que ele tem que coordenar o movimento do dedo da mão. Por isso que a imobilidade do asana é importante, nos ensinam a fazer mudras para os dedos não se mexerem. Tu sabe qual é a importância de um mudra? A mente, como é que a mente se expressa? Os karmendrias se apresentam nos pés, nas mãos, nos órgãos excretores e reprodutores e na língua. Porque a língua está associada ao falar, vak, tá? Ao som. Então, o que a gente pode fazer é colocar os 5 karmendrias, os órgãos de ação, imóveis, para ver se a mente consegue se concentrar. Então, enquanto dá coceira, e as mãos não conseguem parar, as pernas começam a balançar. Eu me lembro do meu menino, que é triplo ar, né? Sol em Gêmeos, Lua e Ascendente, desculpe, Sol em Libra, Lua e Ascendente em Gêmeos, dificuldade de botar a criatura para estudar. Então, ainda por cima, tinha a cadeira da casa, era giratória. Ele botava o livro na frente e ficava em órbita. Era um fenômeno de ar, né? Que nem biruta de aeroporto, vira com o vento. Então, concentrar a mente é yoga. Mas quem tentou sabe do que nós estamos falando, certo? A diferença é que toda vez que há um movimento físico, a mente se distraiu. Estou exagerando? O movimento tem que ser coordenado. Às vezes ele é automático, então não sei se já te aconteceu em meditação, de repente perceberes que tu engoliste, mas não foste tu que comandaste para engolir. Algo no teu corpo engoliu. Isso é interessante de perceber, porque isso foi o elemental que fez, não foste tu. O elemental está conduzindo a respiração, o batimento cardíaco. Senão a gente se concentrava e morria, né? Mas tu teres o insight de que tu não és o elemental do corpo é uma coisa interessante de vivenciar. Não se pode comprar isso na farmácia. Tá? Então, nessa forma, tu vais ver que a mente pode ir muito longe e a pessoa continuar encarnada. Isso é o transe, isso é samadhi. Ela não desencarnou para isso. Não sei se respondi a tua pergunta.
Ricardo, eu vou fazer essa pergunta. Já abriu. Eu e a Mel estamos pegando fogo. É, então, você. A Oi, gente pode continuar o incêndio na próxima. Faz a última e a gente vou acaba. fazer a última. Ricardo, a minha dúvida é A assim, Cláudia também está querendo dar um pitaco ali, mas fala aí, por favor, Mel. eu só queria saber se o centro Laia é o ponto que acontece quando a gente transfere um foco da consciência de um ponto para o outro indo do Samadhi. E, Ele é o fosso do elevador onde a gente sobe ou desce. tá. E ele é essa nuvem que você falou? Isso. A nuvem é o intermediário de cada andar. A porta não pode abrir. Quando tu está no terceiro andar, ela não pode abrir no terceiro e meio. Isso, entendi. Ela tem que primeiro fechar a porta do elevador. Laia. Depois ela chega no quarto andar, ela abre de novo. Mas eu não posso abrir, não devo. Às vezes dá um defeito e abre no 13,5. Aí como é que tu faz? Tá? Mas a natureza vai te obrigar a abrir de um lado ou de outro. Enquanto a porta está fechada, é como se fosse o tal do Asampranyata Samadhi. Ele não te dá a visão do plano, ele te concentra no processo. É uma nuvem no meio do caminho. Quando sai do outro lado, a porta abre no quarto andar, ela já não está mais no terceiro. Entendi. Então, Laia é o ponto entre o Sampragnata e o Asampragnata, por exemplo. Tu podes dizer que é o equivalente do Sutratma. É por onde a consciência vai caminhando. Tá? Tá bom. Na verdade, o centro Laya é o ponto de onde todo o Sutratma está amarrado. Mas, para todos os efeitos práticos, eles se reproduzem em cada plano como esse fosso do elevador ou como o túnel que o pessoal fala que vê depois da morte, ou porque a luz está no fim. Tá? E tem vários níveis de aproximação dessa luz pelo túnel. Tem o astral, tem o mental, tem o causal, tem o búdico, tem o nirvana. Então, os samadhis são estágios intermediários de aprofundamento da luz. Mas o ponto Laya vira, nesse caso, um fio Laya, se eu posso chamar assim, o Sutratma é o fio vida. O ponto é um símbolo de que em cada plano, quando a porta fecha, tu está dentro do fosso do elevador. Tu pode chamar todo o fosso de ponto, mas, na verdade, aí já é uma linha. Né? Visto de cima, ele é um ponto. Ricardo, então o Sutratma e o Antakarana seria a mesma coisa ou não? O Antakarana Eu creio que sim, tu podes dizer, só que o Antakarana é a parte do Sutratma entre o mental e o causal. A parte do Sutratma entre o corpo físico e o duplo etérico se chama cordão de prata. Tu pode dar nomes e desmembrar o fio, entende? Então, as diversas religiões vão dando nomes para esses elos intermediários. É um fio só. Mas o pessoal, por motivos diversos, vai desmembrando para o seu interesse. Então, o Antakarana é a comunicação do plano mental com o plano causal. Ou melhor, do corpo mental com o corpo causal. Os dois estão no plano mental. Tá? Os dois corpos são unidos por um fio, vamos chamar assim. Esse fio pode dilatar ou pode atrofiar até se romper. Aí a alma perdida, que os antigos falam. Aí tem que costurar o fio, porque ele virou um psicopata que não tem mais voz da consciência. Entendi. Você rompe o Antakarana, aí ele fica frio, ele fica sem alma. Entendi, Ricardo. Agora, de verdade, a última pergunta. Aí faz de conta que eu morri. Aí o meu Antakarana, o meu Sutratma, ele foi cortado. Em qual ponto ele é cortado? Não, aí está só cortado o trecho chamado cordão de prata entre o físico e o duplo etérico. O resto não cortou, não. Tá. Então tá antes. Ah, tá bom. Então quando a gente nasce, a gente traz tudo isso ainda. E é uma carretilha, né? Tu está recolhendo o fio. Primeiro recolhe o primeiro trecho, depois o segundo.
Várias Espero mãos. que tu nunca tenha pescado ou que o peixe fosse de soja, mas de qualquer forma é assim que se faz. Tá bom. Gratidão, Ricardo. Cláudia, por favor. Boa noite, todo mundo. A minha pergunta é bem mais no chão de fábrica. Nas experiências que eu tenho de meditação, Ricardo, eu tenho uma tendência de dormir. Isso é a ação do elemental ou é só sono mesmo? Olha, uma vez um amigo nosso foi perguntar pessoalmente ao Krishnamurti porque tinha esse problema. Aí o Krishnamurti disse: então dorme primeiro e depois medita depois, porque isso é físico. Ah, é Né? incrível. O É corpo assim, está cansado, tá eu certo? começo a Claro que respirar. tu pode ter a ver com questões hormonais, pode ter a ver com questões do alimento que tu ingeriste antes de, sei lá, é claro que não deve ser o teu caso, mas uma pessoa bêbada não vai conseguir meditar, vai dormir, vai acontecer de tudo. Então, isso tem a ver com uma condição do cérebro. Isso não necessariamente é uma questão, um problema espiritual, mas se tu dormir, tu tem mais chance de ter sucesso depois. Por isso se costuma sugerir que o melhor horário para meditar é o despertar pela manhã. Agora, ontem, por exemplo, passei o dia correndo atrás da minha mãe na emergência do hospital. Cheguei em casa 1 da madrugada. Aí eu ainda quis fazer a meditação, não foi lá 100% uma Brastemp. Né? Que aí o corpo já está que está. Não vou dizer que seja impossível, eu sou da filosofia que é melhor fazer do que não fazer. Mas não vai ser a mesma coisa, não vamos nos enganar. Aqui não está para buraco para moralmente não dizer que passou o dia sem meditar. Tu pode tentar meditar no corredor da sala de emergência do hospital, entre um urro e um berro, mas não vai ser também muito. Ah? Enfim, Ricardo, não sei se já tentaste meditar nesses ambientes. eu já consegui dormir com a banda de pagode tocando no meu pé de Ah, ouvido. mas que maravilha! Isso já é um CID, isso já é um poder Quando paranormal que quando tem. eu quero dormir, eu faço o seguinte: eu começo É. a concentrar a respiração no abdômen, sente o ar entrando e saindo pelas narinas. Pronto, sim. Pergunta para o meu marido, em 5 minutos eu apago. Eu acho que tu Essa deve é ser a triplo meditação. peixes. Vou Quanto de meditar em pé. peixes tu tem aí, Cláudio? Hã? É triplo peixes? Quase. É Sol, Lua, em conjunção com Mercúrio, em 29 graus Tá de Aquário. perfeito, tá? A astrologia já explicou, certo? Eu só preciso se eu parar e começar a prestar atenção na respiração, no fluxo, que é Isso é um poder paranormal que eu não vida, né? desenvolvi ainda, mas eu estou no teu caminho, tá certo? Tem que fazer em pé. Eu acho que eu vou meditar em pé. No Zen, por que que tem o cara aquele com aquela quase uma chibata que eles usam lá? O cara baixou a cabeça e flash, vai no ombro do cara. Eu Desse não sei se ritmo. são os melhores métodos, mas eles usam. Já viste o pessoal do Zen? Todo mundo em zazen sentado e um com o porrete Ah, na mão. eu já fiz meditação Theravada. Pronto, a Theravada eu consegui não dormir. Mas em Ó, compensação, o porrete funciona. Eu não recomendo, mas enfim. eu faço 15 minutos, aí começa tudo a doer. É o que você disse. Quando você falou que a mão dá coceira, que dá vontade de levantar, é exatamente essa sensação. Tem outros Passou, desejos, ataques à geladeira. Eu me lembro quando eu estava me concentrando para o meu vestibular. Nossa, depois de meses estudando, tinha síndromes de ataque à geladeira, de querer sair caminhando pela rua, de fugir para qualquer lugar era motivo para uma fuga. muito obrigada, Ricardo. Eu vi que De eu sou tão nada. normal assim, não. Vou tentar meditar em pé. Talvez eu não durma. Muito bom, tai chi para ti. Ou então pode ser também a postura da árvore, é uma beleza. Tá bom?
joelho que eu tenho. Todos os asanas para mim são só sentada. Ou senta, ou deita, ou fica em pé. Um dos dois. A Lassana resolve. Meus queridos, vamos então assumir a nossa meditação de encerramento, agradecendo a todos e observando a nossa respiração suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Navio. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Namastê, Ricardo. Gratidão mais uma vez. Foi Grande muito abraço. abraço.